Olá, meus amigos. Hoje eu quero mostrar para vocês algumas considerações sobre linguagem assembly, especialmente quando nós estamos falando sobre mixagem entre códigos escritos em assembly e códigos escritos em linguagem C. Alguns de vocês devem ter percebido que eu costumo usar um compilador assembly chamado NetWise Assembler. Primeiro porque ele implementa a sintaxe Intel. Segundo, porque ele não tem algumas complicações que outros compiladores têm. E em terceiro, porque ele é portável. Você pode fazer códigos em assembly tanto para Linux, quanto para Windows, quanto para DOS. No NetWise Assembler, você tem, além das instruções em linguagem de máquina, usando mnemônicos, você tem também algumas diretivas. E é sobre elas que eu quero explicar um pouco melhor para vocês. A primeira diretiva é a diretiva bits. Essa diretiva não quer dizer que você está criando código apenas para 32 bits, ou apenas para 16 bits, ou apenas para 64 bits. O que essa diretiva faz é informar ao compilador que, a partir do momento que ele encontra instruções seguidas dessa diretiva, ele vai gerar os códigos em linguagem de máquina, os códigos binários, para 16, para 32 ou para 64 bits. Por exemplo, se eu colocar bits 16 e escrever a instrução move AX0 e colocar bits 32 e fazer a mesma coisa, você vai ver que o NASM vai gerar duas instruções, não é bem instruções, mas dois códigos, dois códigos de operação completamente diferentes. Então, gerar o teste.lst a partir do teste.a, atest.lst a partir do atest.asm, tá? E abrir aqui o atest.lst, você vê que para 16 bits ele gerou um código pequenininho, B80000. Para 32 ele fez B80000, mas colocou um prefixo 66 aqui. O prefixo 66, ele é colocado quando você não está usando o registrador default como esperado pelo modo. Por exemplo, no modo 32 bits, se eu trocar esse move move AX por move EAX, você verá que a instrução aqui também é B8. Da mesma forma que no modo de 16 bits. Acontece que para 32 bits, quando você está no modo protegido, o compilador, o processador espera encontrar 4 bytes seguindo esse código de operação aqui. Quando você está no modo real, o processador espera encontrar 2 bytes apenas. Para isso serve bits, tá? Para resolver essas diferenças entre instruções. Se nós fizermos a mesma coisa aqui, você vai reparar que a lógica do prefixo 66
muda também. Tá? Se eu usar o EAX usando bits de 16, e no modo real você pode usar os registradores estendidos, tá? Ele vai colocar um 66 aqui na frente, falando, olha, a instrução B8 que eu estou usando agora não é aquela padrão. Em vez de você ter 4 bytes seguindo, 2 bytes seguindo, agora tem 4, porque eu estou mexendo com 32 bits em 64 bits. Em 16 bits, desculpa. Se você está gerando código para 32 bits e faz um move AX, o compilador coloca o prefixo 66 dizendo, olha, o que segue não são aqueles 4 bytes lá que vão ser colocados em EAX, né? Não, são 2 que vão ser colocados em AX. Tá? Da mesma forma que o compilador gera código diferente, se eu fizer algo assim, ó, sei lá, AXSI e move AXSI, move EAXSI e move EAXSI. Vamos botar assim, essas 4 instruções aqui. Eu vou copiar aqui, e vou postar aqui, e vou matar essas aqui, ok? Só para mostrar aqui para vocês o que o compilador gera. Olha só, o 8B04 é o move AXSI, se você está no modo real. Tá? Para o modo real, isso aqui faz isso aqui. Mas se você está no modo protegido, ele espera que você esteja lidando com EAX e não AX, por isso o prefixo 66, e o ponteiro aqui, no caso SI, que está sendo usado como ponteiro, no modo 32 bits, ele espera também que seja ESI e não SI. Então, quando você tem o endereçamento de memória feito em 16 bits aqui, ele coloca o prefixo 67. Tá? O 67 é sempre relacionado a modos de endereçamento. O 66 tem a ver com os registradores, que podem ser origem ou destino da instrução. Tá? Mesma coisa aqui embaixo, tá vendo? 8B06, tá? 8B06 aqui, tá? É o move AXSI. Nesse caso aqui, ele botou 66 como prefixo por causa do EAX que você está usando como destino. Em cima, ele colocou 67 para aquele código em 16 bits, porque o EAX é o registrador esperado mesmo, mas você está usando um endereçamento em 32 bits em cima aqui, que não é o padrão no modo real. Tá? Por isso o prefixo 67. Tá? Esse caso aqui de baixo, eu tenho 2 prefixos, 66 e 67. O 66 é porque eu estou usando como destino o EAX, e o 67 que eu estou usando como endereçamento de 32 bits, quando deveria ser 16. No caso, para 32 bits, a coisa inverte. Ó. O 6667, 66 é porque eu estou usando AX, e o 67 é porque eu estou usando SI, e não ESI. Tá? Ou seja, a diretiva bits só serve para que o compilador saiba como ele vai traduzir a instrução para o modo que você está esperando que essas instruções estejam sendo executadas. Ok? E
ser esse o caso, a diretiva bit64 faz duas coisas. A primeira é liberar o uso dos registradores expandidos. Ou seja, você pode fazer move RAX, tipo RSI, algo assim. Tá? Se você tentar usar o RAX com bits 32 e bits 16, ele não vai deixar, porque esses registradores expandidos não estão disponíveis para modos de 32 ou 16 bits. Tá? Mas outra coisa que ele vai fazer também é o caso de você ter a seguinte instrução. Suponha que eu tenha instrução DEC-AX, não, DEC-AX, DEC-AX e DEC... Não, vamos botar o EAX mesmo. EAX, EAX e EAX. Ok? Vamos compilar esse troço. E vamos ver o que ele fez. Olha só. No modo de 32 bits não tem prefixo nenhum, porque você está usando o EAX mesmo como destino, como origem e como destino da instrução. Então a instrução é código 48. No modo de 16 bits ele coloca o 66 porque você está usando o EAX, não AX. Se você colocasse um DEC AX ali, ele fica só como 48 mesmo. Acontece que no modo de 64 bits, o mesmo DEC AX não pode ser 48 o código. É um código um pouco diferente. Por quê? Porque se eu fizer um DEC RAX, olha só o que vai acontecer, hein? E compilar aqui, ele colocou, é a mesma instrução, tá vendo? FFC8. Mas ele colocou um prefixo 48 aqui. Esse prefixo 48, e não é o único, é chamado de prefixo REX, REX. Ou seja, sempre que você usar um registrador expandido, R alguma coisa, tá? Como origem ou como destino, ele pega e coloca esse prefixo aqui, 48. Como isso é um prefixo no modo de 64 bits, a instrução 48 não pode ser executada no modo de 64 bits. Então ele tem que usar uma codificação alternativa para esse modo. Então é para isso que também existe o bit 64. Tá? Repara que a instrução DEC AX é a mesma nos três casos, mas a codificação dela é diferente. Muito bem. O bits só serve para isso. Decodificação correta de acordo com o modo de execução de instruções. E mais nada. Tá? Acontece que em nossos códigos em Assembly, e a partir de agora eu vou usar o bit 64 aqui, caso eu tenha instruções, não vai ser o caso dos exemplos que eu vou dar agora, o seu código pode ser dividido em seções. Você tem seções, section, existe uma seção, é um bloco, tá? de texto. No caso, texto aqui significa código, instruções, tá? E eu vou comentar isso aqui só porque eu não vou usar ele nesse exemplo. Mas você tem também section chamado data, tem outra section chamada ROData e tem outra section chamada BSS. A section data, dentro dela,
você coloca dados, tá? Mas dados inicializados. Toda variável global sua, que tem um valor definido, é colocada nesse segmento, ou nessa seção. Tá? Nessa outra seção, ROData, também são dados inicializados, mas apenas para leitura. Você não pode modificar esses dados. Tá? E eu vou demonstrar isso daqui a pouco. Na seção BSS, você coloca dados não inicializados. Bem, a seção BSS, ela não é colocada dentro da imagem binária do seu arquivo final. Tá? O que você declara aqui são símbolos e reserva espaço para eles. Você fala assim, compilador, diz pro linker, tá, que aqui eu tenho o símbolo X e esse símbolo tem 4 bytes. Tá? O linker vai usar isso para fazer resolução de endereço, tá? Mas ele não vai colocar isso dentro da imagem binária do seu código, dentro do seu arquivo executável, digamos assim. Okay? Tudo que está na seção data e rdata vai para a imagem binária do seu arquivo. Mas nada do que está nessa seção aqui vai para a imagem binária do seu arquivo. Para demonstrar a diferença entre data e ROData, das 3 coisas, né? Das 3 seções aqui, eu vou declarar em cada uma delas um símbolo. Tá? Eu vou declarar um símbolo X, e esse símbolo, no caso de data, como é uma região de memória para dados inicializados, eu vou definir um double word com o valor 1. Na seção RData, eu vou definir um símbolo Y, também um double word com o valor 2. E na seção BSS, eu vou definir uma variável Z, um símbolo Z, só que eu não posso definir bytes aqui. Eu tenho que reservá-los, então eu vou reservar um double word. Eu vou mostrar mais adiante o que acontece se eu definir um dado para um símbolo aqui, e se eu reservar um dado para um símbolo em qualquer um desses dois aqui de cima. Tá? Mas por enquanto nós vamos ficar com esses caras aqui. Muito bem. Repara que eu defini esses símbolos. Quando você compila, esses símbolos, como estão, não vão para o arquivo objeto final. Por quê? Porque eu preciso exportá-los. Eu preciso dizer que eles são globais. Eu preciso dizer que o linker precisa ler o meu arquivo .obj e falar assim, aqui está o X, aqui está o Y e aqui está o Z. Tá, mas isso só pode ser feito quando eu exporto para o meu arquivo OBJ esses nomes desses símbolos. Tá? No NASM você faz isso com a palavra global. Então você pode definir global X, pode colocar separado, ou pode colocar assim também, Y e Z. Tá? Você pode dizer que esses símbolos são globais em qualquer lugar do seu código. Tá? Mas eu prefiro colocar juntinho do símbolo.
Tá? Eu prefiro fazer assim, porque só olhando eu vejo, bem, eu estou exportando esse símbolo, sim. Ok? Esse é um código. Agora nós vamos pegar o nosso teste C ali, já que os símbolos foram exportados para a teste, quando eu compilar eles, assim, tá? Eu tenho um arquivo ateste.o ali. Se eu der uma olhada em ateste.o, nota que o símbolo Z está no BSS. O símbolo Y está no ROData. E o símbolo X está na seção data. Ok? Se eu não tivesse exportado aqueles símbolos, eles não iam aparecer aqui na minha tabela de símbolos. Eu ia continuar tendo o meu ROData com 4 bytes, o meu BSS com 4 bytes e o meu segmento a minha seção data com 4 bytes. Mas eles não iriam aparecer aqui. Nota também que eles estão como globais. Tá? Muito bem. Eles foram exportados, então, de fato, aqui para o meu arquivo OBJ. No caso do meu compilador C, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar para ele que existem símbolos externos a esse módulo, a esse arquivo OBJ que eu vou gerar a partir desse arquivo C. Como eles foram definidos como double word lá, eu vou dizer para o compilador que eles estão definidos como inteiros aqui. Tá? E vou X, Y e Z. Aqueles 3 segmentos, aquelas três seções, .data, .ROData e .bss, as 3 são dados. Ok? A semântica delas é que muda. Bem, aqui, só para demonstrar, eu vou simplesmente imprimir cada um deles. Y igual D e Z, D. X, Y, Z. Ok? Bem, eu já deixei prontinho aqui um makefile. Ok? Para poder compilar tudo e linkar. Tá? Eu já tinha compilado o ateste, né? Eu simplesmente compilei aqui o ctest através dessa regra e linkei aqui em cima o ateste com o ctest, gerando teste somente. Ou seja, agora eu tenho testezinho ali, ó, teste, que é o meu executável. Se nós voltarmos aqui, note que no meu código em C eu não defini os valores dessas variáveis. Mas eles foram definidos no meu código em assembly. Isso é, X é um símbolo, tá, que aponta para uma região da seção data que foi definido como 1. Y foi definido como 2 e o Z foi reservado. Então, no meu código em C, eu devo imprimir x igual a 1, y igual a 2 e o Z. Será que o Z vai aparecer como lixo? Lembra que no segmento BSS,
ele foi reservado, tá? E também o símbolo Z não está dentro desse teste aqui, final. Desse cara aqui. Não está aqui dentro. Tá? Ele é criado em tempo de execução. Vamos ver. Se eu rodar o teste, Z igual a 0. O que acontece? Quando a seção BSS ela é criada, e vale a pena a gente dar uma olhada aqui no OBJDump de novo, quando essa seção BSS é criada, nota que ela tem um tamanho já conhecido, de 4 bytes, para esse arquivo.o. Tá? Toda a minha seção BSS ela é criada em tempo de execução e é zerada automaticamente. Então, toda variável não inicializada global automaticamente é 0. Você não precisa zerar aquela variável em um programa feito em C, por exemplo. Agora, o que acontece o que acontece se eu mudar o conteúdo de Y, por exemplo? Se eu chegar aqui no meu código em C e fizer, por exemplo, isso aqui. Para fazer um pré-incremento em Y, eu preciso ler o conteúdo de Y, incrementá-lo e gravar de volta. Ler não é problema, mas gravar de volta em uma região da memória que é read-only, bem, isso vai causar problemas. Linkei e compilei e obtive um segmentation fault. Exatamente porque eu estou tentando gravar numa região read-only. As outras duas regiões de dados, a ponto .data e a ponto .pss, podem ser lidas e escritas do jeito que você quiser. Um outro detalhe importante a respeito dessas sessões é o seguinte: em princípio, elas podem ter o tamanho que você quiser, né? Elas não são propriamente segmentos de 64 bits, tá? Como tem algumas pessoas acostumadas quando lidam com o modo real. Mesmo no modo real, essas sessões podem ter o tamanho que você quiser. A única diferença é na hora de compilar. O NASM, se você chamar NASM-HF, você obtém uma lista dos formatos permitidos de compilação pro NASM. Tá? O formato default é esse aqui, ele gerar um arquivo binário. Tá? Mas você tem o padrão ELF32, você tem o ELF64. É por isso que na hora de compilar o ASM, né? Olha aqui o makefile, na hora de compilar para o arquivo OBJ, eu sou obrigado a informar o formato. Ok? Então você tem o ELF64, o ELF32, OBJ, o Win32, para cada um deles. Então, por exemplo, você vai gerar um arquivo .exe para DOS. Tá? Você é obrigado a usar o formato OBJ. Tá? Só que o formato exe para DOS tem o
limite de que cada seção pode ter apenas 64 KB. Então, se eu tenho uma seção data aqui com 65 KB, na hora de você compilar, ele vai reclamar, olha, não posso compilar porque isso não é suportado pelo DOS. A forma de você contornar esse problema é declarando várias seções, né? Declara uma seção chamada data 1, outra chamada data 2, data 3, data 4. Tá? E aí você vai ter que fazer alguns arranjos, porque no DOS, nesse caso, você vai ter que lidar com os registradores seletores de segmento para poder localizar o início de cada uma dessas seções. Em 32 bits, você não tem esse problema. Tá? Especialmente porque a sua memória, geralmente, ela é flat. Tá? Ela é enxergada como um todo, né? De acordo com como ela foi descrita quando você chaveou para o modo protegido. No modo 64 é melhor ainda. Sempre a sua memória é flat. Tá? Você sempre tem acesso, em teoria, à memória inteira. Tá? Os descritores de segmento, que falam o limite do seu segmento, o endereço base, os privilégios e tal, geralmente não são usados no modo de 64 bits. Tá? Então, como a gente está basicamente lidando apenas com aplicações de 64 bits ou 32, as suas sessões podem ter o tamanho que você quiser. Tá? E com relação a código, o código você pode usar uma seção text. Por exemplo, eu posso criar uma função f declarar o símbolo como exportado e na função f, nota que o label aqui não precisa estar na mesma linha, tá? Eu vou fazer, por exemplo, assim. Eu vou dizer para o meu compilador também que aqui eu estou usando instruções de 64 bits. Tá? Então, eu vou usar a convenção de chamada x8664 do System 5 ABI, que é usado pelo Linux, para pegar um parâmetro. Eu vou criar a seguinte função. Int f int x retorna x mais x, tá? Isso que eu vou fazer aqui, só que em assembly. O parâmetro x é passado pelo registrador RDI, mas no caso é o tipo int, eu posso usar o EDI, tá? E a resposta vai ser sempre em EAX, no caso aí que é tipo int. Se fosse do tipo long, seria RAX. Então aqui eu vou copiar para EAX o conteúdo. Eu vou fazer o seguinte: LA, EAX, EDI, fez os dois. Né? É isso que eu estou fazendo ali, né? E simplesmente retorno para o chamador. Ou seja, eu pego EDI, somo com ele mesmo e coloco o resultado em EAX. É isso que essa função de cima aqui faz. Tá? Na nossa função, eu vou usar aqui apenas eu vou simplesmente imprimir a chamada daquela função f, passando, por exemplo, 10 para ela. Ok? Mas como é que eu defino? Lá eu exportei o símbolo f, aqui eu tenho que importar. Tá?
É a mesma coisa, externe. No caso lá, o f é um símbolo, mas é um símbolo para uma função, tá? Que retorna um inteiro e toma um inteiro como parâmetro. É isso aqui. Então, esse protótipo de função aqui, você está falando para ele que ele está sendo declarado fora do meu código em C, em algum lugar. Tá? Vamos salvar tudo e vamos compilar de novo. Pim. Nota que eu compilei o código em assembly, compilei o código em C, linkei os dois. Se eu executar o teste, 2 vezes 10 é 20 mesmo, né? Então, funciona do mesmo jeito aqui. Né? Você declara um label, fala que esse label é exportado para o meu ponto .obj e define alguma coisa para onde esse label está apontando. Tá? Pode ser instruções e pode ser dados também. Para quem gosta de se achar hacker e fazer shell scripts, essa maneira aqui é uma maneira até mais prática. Tá? Que você pode pegar, por exemplo, esse bloco de dados aqui, tá? E colocar, por exemplo, no ROData. Funciona da mesma forma. Né? Quer ver? Igualzinho. Tá? Ou você poderia colocar no segmento data, simplesmente, para criar código automodificado. Né? Eu posso colocar os dados lá e fazer algumas referências, ou criar alguns símbolos que façam algumas referências para alterar esse código em tempo de execução. Pode-se também. Tá? Isso é bem mais prático do que você definir uma variável contendo uma string cheia de códigos hexadecimais que pode não funcionar. Tá? Nesse caso aqui funciona porque as minhas sessões data, ROData, text, BSS, exceto a BSS, elas são carregadas em tempo de carga. Tá? Como se fossem uma sessão de dados só. Mas quando você faz algo assim, quer ver? Silent char buffer igual, aí põe lá, sei lá, 0xb8, 0x00, 0x00, opa, desculpa, xb8, x00, 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 né? E C3, que é o retorno. Esse código aqui pode ser que não funcione, tá? Vamos ver. Saco. Eu vou acertar essa formatação aqui. Esse código aqui é
move EAX0, hatch, ok? E aqui eu vou declarar um ponteiro chamado int f void. O f aqui no caso é um ponteiro para uma função que não toma parâmetros nenhum e retorna o tipo inteiro. O tipo inteiro que está sendo retornado aqui é o 0 no EAX. Bem, f então eu vou atribuir o endereço de buffer a f. Tá? E aqui eu vou simplesmente chamar o f. Deixa eu tirar esse f daqui. Ok? E nesse caso eu não vou usar o meu makefile não. Eu vou compilar diretamente. Teste2.ctest.c. Vamos ver o que dá, né? Funcionou, né? Eu não estou usando aquele módulo em assembly, não. Olha só o que vai acontecer. Segmentation fault. Por quê? Esses dados aqui estão em algum segmento, né? Não estão no segmento de dados. Na verdade estão, mas eles estão numa página que está associada à pilha. Como essa variável é uma variável local, é um array local, ele é criado na pilha. E a pilha não permite execução de código. Especialmente para evitar um exploit chamado buffer overrun, onde você pode gravar dados na pilha, né, e mandar executar esses dados que você gravou na pilha. Né? Então, o Linux e provavelmente o Windows não permitem isso. Talvez isso funcione se você, por exemplo, declarar essa variável como estática. Static aqui. Que aí esse buffer vai ser colocado em tempo de compilação num segmento de dados. Tá? Vamos ver se funciona, hein? Também não funciona. Né? Ou seja, esse método aqui de usar um buffer contendo código em assembly nem sempre funciona, tá? Mas aquela maneira usando o ASM lá funciona. Vou fazer outra tentativa, só para desencargo de consciência. Vou pegar esse cara e colocar ele como global. Também não funciona. Né? Estranho, né? Mas é assim. O vídeo está muito grande já. E era isso que eu tinha para falar para todos vocês. Obrigado. Tchau.